Na unidade anterior, fizemos um estudo sistemático dos conjuntos finitos. Na presente unidade, teremos como foco os conjuntos infinitos. Veremos que, essencialmente, existem dois tipos de conjunto infinito, os enumeráveis e os não enumeráveis. Veremos alguns exemplos desses conjuntos e também demonstraremos algumas propriedades referentes à enumerabilidade. Também daremos sentido matemático às seguintes frases: o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números racionais têm a mesma cardinalidade. Existem conjuntos infinitos que são maiores do que outros. Compreenderemos melhor o que essas frases dizem quando nós definirmos o que significa dois conjuntos terem a mesma cardinalidade, mesmo quando eles são infinitos. Começaremos essa unidade com o seguinte problema: como comparar o tamanho de dois conjuntos? Primeiro precisamos formalizar o que queremos dizer com o tamanho do conjunto. Uma maneira de comparar tamanhos de conjuntos pode ser feita através da relação de inclusão. Se A estiver contido em B e A for diferente de B, sob essa perspectiva, podemos dizer que B é um conjunto maior que A, porque além de B conter os elementos de A, ele vai ter outros elementos. Porém, há uma limitação nessa forma de comparar tamanhos. Ela não permite que se comparem dois conjuntos quaisquer. Você pode ter dois conjuntos que não tenham nenhum elemento em comum. Então, dessa forma, não tem como fazer essa comparação. Bom, um exemplo aqui são esses dois conjuntos. O conjunto A é um conjunto que tem 5 cachorros e o conjunto B que tem 6 maçãs. Então, esses conjuntos aqui eles não têm elementos em comum. Bom, uma maneira que a gente poderia pensar de comparar o tamanho seria pelo espaço físico que esses elementos ocupam. Por exemplo, se você for olhar o espaço físico que esses 5 cachorros ocupam, certamente vai ser maior do que o de 6 maçãs. Porém, essa forma de comparar tamanhos também ela não é universal, né? Você pode ter conjuntos cujos elementos não são objetos do espaço físico. Por exemplo, um conjunto de disciplinas de graduação. Então, precisamos de uma outra maneira, né, de comparar tamanhos de conjuntos, mas que sirva para quaisquer conjuntos, né? No caso de conjuntos finitos, podemos pensar na cardinalidade, né? Esse conjunto tem 5 elementos e o conjunto B tem 6. Então, aquele que tiver maior cardinalidade vai ser considerado o conjunto maior. Bom, então é isso que tomaremos como critério de comparação, a cardinalidade do conjunto, né? Sempre será possível comparar a cardinalidade de dois conjuntos finitos dessa forma. Um teorema que temos no caso de dois conjuntos finitos A e B não vazios é que a cardinalidade dos dois será igual se somente se existir uma bijeção de um conjunto no outro. Além disso, né, pode-se mostrar que a cardinalidade do A vai ser menor que a do B se somente se existir uma função injetora do A para o B e nenhuma função do A para o B puder ser sobrejetora. Tá? Então, a gente pode recaracterizar essa informação aqui de comparação de cardinalidade com essas propriedades envolvendo funções, que, repara, não dependem, né, essa informação de função aqui, né, de existir uma bijeção do A para o B, de ter uma função injetora do A para o B e não ter uma sobrejetora do A para o B, isso aqui não depende do conjunto ser finito ou não. Tá? Qualquer conjunto você pode falar desses conceitos. Então, isso aqui motiva uma definição, né, que acaba estendendo a noção de
comparação, né, de tamanho de conjuntos para conjuntos não vazios quaisquer, sejam eles finitos ou infinitos. Então, se você tiver um conjunto A e um conjunto B, nessas condições aqui, não vazios, né? Então, nós dizemos que o A e o B têm a mesma cardinalidade se existir uma função bijetora do A para o B. A cardinalidade do A vai ser menor que a do B e será indicada assim, se existir uma função injetora do A para o B e nenhuma sobrejetora do A para o B. Tá? Bom, repara, aqui no caso que o conjunto é infinito, né, é lógico que a cardinalidade aqui, né, isso que a gente está colocando, não vai ser um número natural, né? Isso daqui vai ser puramente simbólico, né? Porém, nós podemos dizer, né, à luz dessa definição aqui, né, que se dois conjuntos, por exemplo, tiverem bijeção, eles vão ter a mesma cardinalidade, tá? Então, nós vamos usar a cardinalidade para comparar conjuntos, né? Sempre que a cardinalidade for a mesma, a gente vai imaginar que os conjuntos têm o mesmo tamanho, e quando uma cardinalidade de um conjunto for menor do que a do outro, a gente vai dizer que o primeiro conjunto, né, vai entender que o primeiro conjunto ele é menor do que o segundo. Georg Cantor foi um matemático alemão responsável, né, por elaborar a teoria dos conjuntos, né, o pai da teoria dos conjuntos. Sua linguagem e nós usamos até hoje, né, foram criadas por ele, né? Está contido, pertence, toda a simbologia foi criada por Cantor. A maior contribuição de Cantor, na verdade, foi descobrir que existem conjuntos infinitos com diferentes cardinalidades. Então, por exemplo, Cantor provou que os naturais, os inteiros e os racionais têm a mesma cardinalidade. Esses conjuntos são infinitos, né? Então, o que isso significa, né? Pelo que nós demonstramos no slide anterior, né? Que é possível encontrar uma bijeção de n para os inteiros, uma bijeção de n para os racionais. Tá? Cantor também provou que os naturais e os reais não têm a mesma cardinalidade, ou seja, não vai existir uma bijeção de n para os reais. Tá? Bom, uma proposição, né, é que os naturais de fato são um conjunto infinito. Como que a gente prova isso? Né? Supõe por absurdo que os naturais seja finito, né? E aí existiria uma bijeção do IN nos naturais, uma contagem, para algum N natural. Aí você chama de x1, x2 até xn as imagens pela F do 1, do 2 até o N, respectivamente. Bom, e aí como esses números x1, x2 até xn eles estão aqui na imagem, eles são naturais e, portanto, você pode somá-los. E aí você obtém um número P. Esse número P ele vai ser maior que cada uma dessas parcelas, né? Porque quando você soma naturais, é isso que acontece. A soma é sempre maior que cada uma das parcelas. Então, esse P ele vai ser diferente de cada um dos x1, x2 até xn, né? Portanto, ele não vai poder estar na imagem da função f, né? Porque a imagem é composta exatamente pelo x1, x2 até xn. Poxa, então o p é um número natural que não está na imagem, né? Então essa função não é uma bijeção. E isso é um absurdo. Então com isso provamos a proposição. Bom, definimos um conjunto enumerável da seguinte forma, né? Primeiro, se o conjunto for finito, ele vai ser considerado enumerável. E se o conjunto for infinito, né, ele vai ser considerado enumerável se existir uma bijeção dos naturais nesse conjunto, né? Então, nesse segundo caso, né, em que o conjunto é infinito, nós vamos dizer que ele é infinito e enumerável, e que essa função f é uma enumeração do conjunto A. Bom, quando você chama aqui, né, de x1
a imagem do 1, x2 a imagem do 2, e assim você continua, né? Para cada n você chama de xn a imagem do n, né? Você pode representar então um conjunto enumerável dessa forma: x1, x2, xn e assim em diante. Quando A não é enumerável, vamos dizer que ele é não enumerável. E aí, necessariamente, um conjunto dessa forma tem que ser infinito, né? Porque se ele fosse finito, por definição, seria enumerável. Exemplos de conjuntos enumeráveis: qualquer conjunto finito, inclusive o vazio, né? Isso é por definição. Os naturais, né, também é infinito enumerável. Para isso, basta você verificar aqui que a função identidade é uma abjeção, né? Você consegue uma enumeração dos naturais fazendo essa abjeção de n para n. O conjunto dos naturais, tirando o 1, 2 e o 3, também vai ser numerável, né? Então, para isso, a gente constrói essa abjeção aqui, né? Que pega os naturais e associa a n mais 3. Repara, o 1 vai no 4, o 2 vai no 5, o 3 vai no 6, e assim sucessivamente. Então, essa função ela vai ser injetora e também vai ser sobrejetora, né? Todo elemento daqui vai ser imagem de alguém. Os números pares naturais também vai ser um conjunto infinito enumerável. Tá? Uma enumeração para ele é a função que pega n e leva em 2n. Né? Isso é uma abjeção. Tem um teorema que, na verdade, acaba abarcando todos esses exemplos de 2 a 4, né? É que todo subconjunto dos naturais, na verdade, é enumerável. Tá? Outros exemplos de conjuntos enumeráveis: os inteiros. Né? Para mostrar que os inteiros é um conjunto, né? O conjunto dos inteiros é enumerável, o que você tem que fazer é montar uma abjeção, né? Uma abjeção do n nos inteiros, né? E como que a gente faz isso? Eu associo o 1 ao 0, o 2 ao 1, o 3 ao menos 1, o 4 ao 2, o 5 ao menos 2 e assim sucessivamente. A gente vai intercalando assim o 6 ao 3, o 7 ao menos 3 e por aí vai, né? É lógico que quaisquer dois naturais que você pegar aqui, as imagens vão ser diferentes, né? Portanto, a função f será injetora. E qualquer número inteiro, uma hora vai ser imagem de algum natural. Então, essa função aqui é uma abjeção e, portanto, os inteiros é um conjunto enumerável. No caso de n cartesiano n, nós também teremos que ele será um conjunto enumerável. Para mostrar isso, o que a gente faz? A gente, nessa linha aqui, a gente lista todos os pares ordenados em que a ordenada é 1. Na segunda linha, todos os pares ordenados em que a ordenada é 2. Nessa linha, todos que a ordenada é 3 e assim sucessivamente. E aí, para enumerar, a gente faz um diagrama de setas assim, parecido com aquele diagrama de Pauling que a gente estuda na química, né? Seguindo esse caminho, a gente vai ordenando. O primeiro vai ser o 1, o segundo o 1, 2, o terceiro o 2, 1, o quarto o 1, 3, e assim a gente continua a nossa enumeração. Tá? Então, dessa forma, a gente cria uma abjeção dos naturais em n cartesiano n, né? E, portanto, o n cartesiano n vai ser enumerável através dessa abjeção. Como que a gente prova que os racionais também é um conjunto enumerável? Primeiro, a gente vai começar enumerando os racionais positivos, organizando eles assim. Os racionais positivos com o denominador 1 ficam nessa primeira coluna, os com o denominador 2 ficam nessa coluna, denominador 3 nessa coluna e por aí vai. E aí a gente faz um caminho de setas parecido com o diagrama que a gente fez para o n cartesiano n. Então, o primeiro
vai ser esse número, o 2 a gente associa a esse, o 3 ao 2 sobre 1, o 4 ao 3 sobre 1. E aí você repara que tem uns aqui que eu destaquei em parênteses, né? Esses aqui é porque já apareceram antes, né? Olha só, o 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Então, assim, a gente pula esses, né? Porque isso aqui não é nada novo, né? E aí continua o caminho das setas. O 5 vai nesse aqui, num terço, o 6 vai num quarto, e assim sucessivamente. Dessa forma, nesse zigue-zague, nós conseguimos preencher todos os números racionais, todos os números racionais positivos, né? Então a gente consegue uma enumeração desses números, tá? Nós podemos fazer o mesmo raciocínio para os números racionais negativos. É só colocar menos aqui, né, em todos eles, né? E aí a gente então consegue enumerar todos os números racionais negativos, né? E aí como é que a gente faz para poder enumerar todos os racionais, né? A gente faz assim, né? Então começa com o 0, que não apareceu aqui ainda, né? Então esse daqui vai ser o primeiro. O x1, que é o primeiro racional positivo aqui da enumeração, então o 2 vai nele, né? O próximo vai ser o y1, então o 3 vai nele. Depois eu volto para os positivos, então depois o x2, y2, x3, y3, né? E continuamos dessa forma, né? Então aí o 4 vai no x2, o 5 vai no y2, o 6 no x3 e assim sucessivamente. Então, dessa forma, conseguimos enumerar todos os números racionais, né? Construímos assim uma bijeção dos naturais nos racionais. Então, o Q é um conjunto enumerável. Algumas propriedades dos conjuntos enumeráveis. Bom, primeiro é o seguinte, que todo conjunto infinito contém um subconjunto infinito enumerável. Também, se você tiver A e B conjuntos infinitos e o A foi enumerável, a cardinalidade do A ou vai ser menor que o B, a do B, ou vai ser igual a do B. E só vai valer igualdade se o B foi enumerável. Então, essa propriedade aqui, o que ela está dizendo é que, dentre os conjuntos infinitos, aqueles que têm menor cardinalidade são exatamente os conjuntos enumeráveis. Também, se você tiver um conjunto A contido num conjunto B, né, se o B for enumerável, então o A vai ter que ser enumerável também. Tá? E se for o A, né, o conjunto que é não enumerável, né, se o A for não enumerável, então qualquer conjunto que contenha ele também vai ser não enumerável. Se você tiver um conjunto qualquer A, né, não vazio, as seguintes condições vão ser equivalentes. Dizer que o A é enumerável é a mesma coisa que dizer que tem uma sobrejeção dos naturais no A, que também vai ser a mesma coisa que dizer que existe uma função injetora do A para o N. Tá? Essa propriedade ela é bastante interessante, né? Porque se você quer provar que o A é um conjunto enumerável, por exemplo, basta provar que existe uma sobrejeção dos naturais no A. Tá? Bom, e se você tiver dois conjuntos enumeráveis, a união deles, ou, né, e também o produto cartesiano deles, também serão conjuntos enumeráveis. Bom, eu estou falando de conjuntos enumeráveis, dei vários exemplos, né, mas e de conjuntos que não são enumeráveis? Então, para falar disso, vamos considerar o seguinte, a noção de conjunto das partes de um conjunto, né? Que é o que? É a coleção de todos os subconjuntos do conjunto dado. Né? Por exemplo, se você pegar um conjunto A que só tem como elementos o 1 e o 2, quem vai ser o conjunto das partes dele? Vai ser o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de A. E quais são esses subconjuntos? O vazio,
um conjunto unitário que só tem o elemento 1, um unitário que só tem o 2 e o próprio conjunto A. Então, o conjunto das partes, nesse caso aqui, vai ter 4 elementos. Quando A é finito, né, e tem cardinalidade n, é bem conhecido que a cardinalidade do conjunto das partes de A vai ser 2 elevado a n. Então, como n sempre é menor que 2 elevado a n, né, para todo n natural, então concluímos que a cardinalidade de A vai ser menor que a do conjunto das partes, né, no caso que o A é finito. Tá? Repara que você, sempre que o conjunto A não for vazio, você consegue uma função injetora do A para o conjunto das partes. Basta considerar a função que pega cada elemento do A e associa ao conjunto unitário que contém esse elemento Azinho. Se você for considerar agora o caso em que o A é o conjunto dos números naturais, temos o seguinte teorema que é devido a Cantor. Nenhuma função, né, dos naturais no conjunto das partes pode ser sobrejetora. Tá? Então, não pode existir uma função sobrejetora dessa forma. Como sempre existe uma função injetora de um conjunto no conjunto das partes, né, que foi o que a gente acabou de ver aqui, né, então isso significa que a cardinalidade dos números naturais vai ser menor que a cardinalidade do conjunto das partes. Né? Então, como esse conjunto aqui dos naturais é enumerável, né, a conclusão é que o conjunto das partes ele vai ser um conjunto não enumerável. Tá? Então, este é o primeiro exemplo, né, de conjunto não enumerável que nós temos, né, que nós veremos, e nós também podemos obter outros exemplos, né, de conjuntos não enumeráveis, através de uma coisa chamada argumento diagonal de Cantor, tá? Mas isso nós veremos nos próximos vídeos.